nós teremos agora a palestra Benefício Emergencial, BEM, de manutenção do emprego e da renda, do desafio à solução, que será proferida por José Ferreira Espadazin, que é analista de negócios, atuando como líder de laboratório de inteligência na Dataprev. PMP, engenheiro formado pela PUC do Rio e MBA em gestão de projetos pela Poli da UFRJ. Possui experiência no desenvolvimento de soluções BI OLAP e análise de dados para órgãos do governo. Seja bem-vindo, Ferreiro. Boa tarde, né? Meu nome é José Ferreiro, eu sou analista, eu trabalho com o laboratório de inteligência da Dataprev e quando eu fui convidado para fazer essa apresentação, a primeira coisa que me ocorreu foi a responsabilidade de estar representando tantas equipes, tantas pessoas que participaram dessa solução. Então, antes de até começar a fazer a apresentação, eu queria só fazer uma referência a essas equipes. Então, temos a equipe de relacionamento, a equipe de gestão de serviço que atuam em Brasília, são nossa linha de frente, o contato principal com o cliente. Temos a equipe de desenvolvimento que atua principalmente na unidade de desenvolvimento de uma pessoa. São essas pessoas que fazem o código, que fazem a mágica acontecer. Temos a equipe do laboratório de inteligência, e aí, nesse caso, nós temos recursos que estão tanto em João Pessoa, como também no Rio de Janeiro. E a gente também não pode deixar de falar das equipes de arquitetura e equipe do data center, porque se não fosse essa fantástica infraestrutura que a Dataprev possui, a gente simplesmente não conseguiria ter o resultado que tivemos, que conseguimos. Então, acho que é importante fazer a referência a essas equipes que participaram assim de forma tão comprometida com esse trabalho. Então, feitas essas referências, vamos ao que interessa. A gente aqui, o objetivo dessa apresentação é falar sobre o desafio que foi essa solução do benefício emergencial. Então, o benefício emergencial, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ele foi instituído pelo governo federal por meio da medida provisória 936 e pela portaria 10.486. Eu não vou ter como objetivo aqui falar sobre características do programa, particularidades ou regras, critérios específicos. O objetivo aqui é falar realmente da solução e não do programa em si. Mas a gente tem que contextualizar a questão que o bem, e isso é importante porque muitas pessoas confundem o bem com o auxílio emergencial. O benefício emergencial, o foco dele é nos trabalhadores formais, enquanto o auxílio emergencial, o foco é nos trabalhadores informais. Então, você tem os dois públicos sendo atendidos pelos dois programas. No caso do benefício emergencial, o benefício ele é pago quando ocorre algum acordo entre o trabalhador e o empregador. E tem duas situações possíveis, que é a redução proporcional da jornada de trabalho e salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Bom, qual é o objetivo do bem, né? O principal objetivo, o grande objetivo do bem é a questão de preservar o emprego e a renda. Aí, para a gente poder entender bem o bem e a solução que foi utilizada para o bem, é fundamental a gente ter uma ideia do contexto histórico do que aconteceu. Acho que essa memória ainda está muito viva na cabeça de todo mundo, mas acho que vale a pena contextualizar. Então, vamos voltar ao início do ano e a gente vai lembrar que existia a questão da doença na China, o medo, o receio de que pudesse se espalhar, mas foi em março, logo depois do carnaval, que as coisas parece que explodiram. A doença desembarcou aqui no Brasil, se espalhou pelo mundo, teve a Itália, enfim, a gente começou a se dar conta de um cenário que a gente não imaginava. E lá em meados de março, algumas empresas começaram a direcionar seus funcionários, aqueles que podiam, para o trabalho remoto. Então, o comércio já sentiu seu primeiro baque, já começou a ter sua queda. Logo em seguida vieram as ações dos governos estaduais, as restrições de isolamento, distanciamento social. E com isso tudo, a economia ela entrou num estado meio que de hibernação. Então, o bem, ele também teve um objetivo muito importante de poder viabilizar a atividade econômica diante dessa diminuição de atividades.
Nós tínhamos empregadores que puderam contar com a suspensão, com a redução da jornada, os trabalhadores conseguiam ter seu salário, mantiveram seus empregos. Então, esse foi um objetivo muito importante. Em resumo, a gente pode até dizer que o grande objetivo foi reduzir o impacto social em razão da consequência do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Tá? Bom, esse é o contexto do bem. E é muito importante a gente ter sempre em mente esse contexto, né, de calamidade, de saúde pública, porque isso norteou toda a solução do bem todo o tempo. Tem alguns grandes números que eu trouxe aqui que ajudam a gente a entender a grandiosidade, né, o gigantismo desse programa. Então, primeiro, são 18 milhões de acordos. Então, lembrando que acordo é aquela relação entre o trabalhador e o empregador. Ela pode ser de redução, de suspensão 25%, 50%, 70%, tem a questão de intermitente também, tem vários tipos de acordos que podem ser celebrados entre essas partes. Esses 18 milhões de acordos, eles estão associados a 10 milhões de trabalhadores. Então, nós temos 10 milhões de trabalhadores que foram ajudados pelo benefício e conseguiram manter seu emprego. A importância do programa para a sociedade. E estamos falando aí em torno de 30 bilhões de reais que foram emitidos para esse programa. É um número próximo de valores pagos. Então, são valores muito expressivos, valores enormes. Bom, aí a gente entra a questão do desafio, né? O desafio desse programa. Já dei uma introdução, só falando dessa questão da pandemia, da urgência, da calamidade. Então, a gente já vê que existia um desafio associado à questão de tempo. Nós vamos discutir, assim, passo a passo, o que aconteceu. Nós fomos chamados para trabalhar um novo programa. Então, tínhamos que desenvolver um novo programa. Aí, tudo bem, a DataPrev é uma empresa com mais de 45 anos, muita experiência em desenvolvimento de sistemas para pagamento de benefícios. Isso não era problema nenhum para a DataPrev, fazer um novo programa. Mas esse novo programa possui novas regras. Tudo bem também, novas regras, nós temos analistas experientes, esses analistas vão junto ao gestor, vão entender os requisitos, vão analisar, vão especificar, vão validar, e as regras vão ser definidas, não tem problema. Mas também vão ter novas bases de dados, e essas bases de dados podem ser de sistemas que não são sistemas da DataPrev, são outros entes. Bom, a gente vai ter que internalizar essas bases de dados. Também não tem problema, a gente sabe fazer isso muito bem, sem problema. Se nós temos novas regras, novas bases de dados, nós temos novos batimentos. Então, vamos ter que codificar novos processos para fazer esses batimentos entre essas bases. Também não tem problema, nós temos experiência com isso, pode ser feito. Tudo isso com grande volume. Também estamos acostumados com grande volume de dados, não tem problema, pode ser feito. Mas aqui que surge o problema, o grande desafio. Tudo isso com pouquíssimo tempo. Na realidade, pouco tempo é até um otimismo. A gente praticamente não tinha tempo para fazer a solução. Tudo era muito urgente, tudo era muito para ontem. Nós tínhamos também, além da questão do tempo, nós tínhamos a questão das mudanças. Então, tudo que surge assim, muito grandioso, com muita urgência, você tem que fazer mudanças ao longo do caminho, porque você descobre que aquilo poderia ser feito de forma diferente, tem que ter o rumo alterado. Então, a questão de mudança é algo muito importante também. Tanto que a própria medida provisória para a portaria, a gente já vê sutis mudanças, né, refinamentos de um momento para o outro. Então, o que marcou esse trabalho foi essa questão da urgência. Urgência, é tudo muito urgente, é tudo muito para ontem. Essa foi realmente a marca dessa solução. E, falando da solução, aí a gente tem essa expressão muito comum, né? A gente escuta muito ultimamente, né? É necessário pensar fora da caixa. Mas realmente, essa expressão, eu acho que ela nunca foi tão bem apropriada, assim, tão bem utilizada. Porque, realmente, se a gente mantivesse o desenvolvimento da forma tradicional, a gente não conseguiria atingir o resultado que a gente atingiu. Eu lembro que quando nós estávamos no início
dos trabalhos, né? A gente reunia as equipes para discutir, e aí a primeira coisa que a gente discutiu foi, bom, vamos lá, arquitetura, temos que ver a questão de infra, vamos ter que redimensionar. Não, tudo bem, a gente redimensiona, a gente tem arquitetura, a gente faz isso aqui numa boa. Ok, então agora a gente tem que fazer a internalização dessas bases de dados. Não, tudo bem, a gente consegue internalizar. Agora tem que fazer os batimentos, pensar nas regras, fazer o planejamento disso tudo. Não, espera aí, o planejamento não fecha. O prazo não é suficiente. A gente não consegue fazer isso no prazo que tem que ser feito. Era inviável, não tinha como fazer. E a gente tem que levar em conta que o nosso planejamento ele era meio top-down. Então, a gente sabia que em maio nós tínhamos que emitir as parcelas. E por que tinha que ser no início de maio? Porque as pessoas tinham que comer, as pessoas tinham que receber. Então, não tinha plano B, plano C, tem que fazer. Aí a gente pensou nas soluções, nas opções, e aí que surgiu a grande questão dessa solução. A gente tem uma solução aqui disruptiva, com a utilização massiva do laboratório de inteligência. O que nós fizemos aqui foi utilizar as características do laboratório de inteligência com todos os seus aspectos de analytics para poder apoiar a solução. Então, o laboratório de inteligência ele entrou em vários pontos aqui da solução para apoiar, para ajudar, para substituir alguma coisa que era feita. Então, isso foi fundamental, esse foi o grande aspecto aqui da solução. Outro aspecto importante é a questão do desenvolvimento, ele ter ocorrido por módulos e as funcionalidades sendo priorizadas a cada etapa e a cada momento. Então, para explicar o que eu quero dizer com isso. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era a recepção dos requerimentos. E aí, como é que a gente fez isso? A gente pegou a recepção do seguro-desemprego. Isso é uma característica do bem. O bem tem muitas coisas parecidas com o seguro-desemprego. Inclusive, o cálculo das parcelas segue a mesma linha. Tem várias semelhanças. Então, a gente pegou aquela parte de recepção do seguro e mexeu nela, alterou para que ela pudesse ser utilizada para fazer recepção dos requerimentos do benefício emergencial. Os requerimentos começaram a chegar na DataPrev e foram sendo acumulados. Nós tínhamos um estoque. Em paralelo, a equipe que trabalhava nos batimentos definia as regras e já trabalhava nos batimentos. Em paralelo, outra equipe também trabalhava na parte da emissão das parcelas. Então, em maio, a gente já conseguiu fazer os batimentos e emitir a primeira parcela, atendendo o prazo que era necessário. E tudo com aquela pressão de a gente tem que apoiar, a gente tem que entregar a informação, o benefício para o cidadão, para o trabalhador. Assim, era um papel fundamental a ser cumprido. E aí, outras etapas, outras funcionalidades e modos foram sendo criados à medida que estava sendo necessário. Então, era sempre um modo muito ágil e acelerado de entregas, de desenvolvimento. E uma outra entrega que merece um destaque bastante especial é a questão do tratamento de recursos. Porque a gente imagina o seguinte, todos esses cadastros, são inúmeros cadastros, várias bases de dados diferentes, elas têm características e todo cadastro pode ter seus problemas. Então, é natural que a gente, durante o processo de batimento, que esse processo de batimento, onde a gente aplica as regras e verifica se a pessoa tem direito ou não. Então, por conta de alguma inconsistência em alguma base, pode ser que a gente ache que a pessoa não tem direito, mas a pessoa acha que tem direito. Então, ela tem que questionar isso e ela tem que ter um canal onde ela possa apresentar um recurso administrativo e questionar isso, e esse recurso ele tem que ser analisado, tem que ser julgado, e ela tem que ter direito ou não ao benefício. Então, um módulo importante que foi entregue foi o tratamento de recursos. E assim foram feitos, né, com todos os outros módulos e funcionalidades. Aí falar um pouquinho do laboratório de inteligência, dessa parte tão importante da solução. Esse laboratório ele é composto por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente possui ali vários perfis, né? Tem o perfil do analista de negócio, tem o perfil do cientista de dados, do estatístico. Aí nós temos recursos que estão em João Pessoa, temos recursos que estão no Rio de Janeiro. E essa equipe ela trabalha em conjunto, ela trabalha bem integrada e unida.
ela utiliza basicamente o nosso Big Data, que integra os ambientes para análise, né? Que principalmente o Hadoop, Data Lake Hadoop e o ambiente SAS. De forma muito semelhante foi a atuação do auxílio emergencial. Também usou essa questão do laboratório e também usou esses ambientes, tá? E a característica do laboratório nós tivemos participações, assim, por exemplo, um forte apoio ao negócio. O que eu quero dizer com isso? Imagina que o cliente ele tem que tomar uma decisão para fazer uma modificação em uma regra de batimento. Só que se ele tiver uma informação sobre a simulação dos parâmetros que ele está apresentando, se ele fizer de uma forma, o resultado é um jeito. Se ele fizer de outro, é outro resultado. Se ele tiver esse feedback, esse insumo, ele vai poder tomar a decisão com muito mais segurança. Então, o laboratório de inteligência, ele fez isso o tempo todo. Ele o tempo todo estava subsidiando o gestor, as outras equipes com informações que poderiam apoiar no negócio. Outro aspecto importante também, que foi possível, assim, aconteceu também, assim, você tem um erro, um problema, você precisa resolver o problema. Então, o laboratório de inteligência ele tem condições de fazer essa análise, ele tem mais agilidade, ele consegue levantar, gerar um relatório, fazer um resumo do que está acontecendo, indicar os caminhos. Então, o laboratório de inteligência tem um papel fundamental nesse apoio ao negócio. Outra questão importante é a questão do processo de batimento. Eu acho que eu já mencionei, assim, já nessa apresentação, a questão do batimento, como era importante. A gente precisa garantir que quem vai receber é quem realmente tem direito. E, para isso, tem um conjunto de regras que são definidas. Algumas regras são complexas, envolvem várias bases, em várias situações. Isso tudo foi feito pelo laboratório de inteligência. Ao ser feito pelo laboratório, a gente, utilizando esse ambiente analítico, a gente conseguiu ganhar muito em agilidade. As mudanças podem ser feitas mais rapidamente, a gente consegue simular as situações, pode entender o que vai acontecer, pode aplicar as mudanças. Então, isso foi um ganho muito grande para a solução. Mas existe um segundo ganho da questão do batimento ter sido feito pelo laboratório, que é a questão de quando nós trouxemos o batimento para o laboratório, a gente simplesmente pegou aquela equipe de desenvolvimento que iria fazer essa parte dos processos, dos serviços que leem as bases de dados e levam as informações para o transacional. Essa equipe simplesmente ficou desonerada dessa missão, dessa atribuição. E ela pôde se dedicar a outras coisas, como, por exemplo, pensar no motor de regras do recursos, trabalhar na parte de emissão de pagamentos, no front-end. Então, a gente meio que ganhou recursos com essa estratégia. Outro aspecto importante é a questão dos órgãos de controle, análise e resposta aos órgãos de controle. Isso aqui, se todo esse trabalho fosse um livro, eu diria que isso aqui seria um capítulo à parte. Porque o que acontece nesse ponto? Os órgãos de controle, aí a gente entende TCU, CGU, a CIT também participou desse ponto. Eles têm a obrigação de realizar auditorias e geram relatórios extensos a respeito do que eles encontram nos programas. Eles fizeram isso tanto para o auxílio como para o benefício emergencial. E no caso do benefício, eles passaram essas informações para o gestor, que compartilhou com a data prévia. Então, o que nós fizemos foi um trabalho em conjunto. Nós, junto com o cliente, nós analisamos as informações que muitas vezes incluem apontamento de erros, propostas de melhorias, observações importantes. Então, nós pegávamos todas essas informações, trabalhávamos essas informações com o cliente e e preparávamos respostas não só para o relatório, mas para o sistema também. Então, muitas melhorias foram realizadas, muitos ajustes, muitas coisas foram feitas com base nesse trabalho. Foi verdadeiramente um trabalho de parceria, onde todo mundo ganhou. Mas quem ganhou mais mesmo foi o programa, o benefício emergencial. E o último item que eu tenho aqui é a questão da identificação de irregularidades e prevenção à fraude. Eu acho que isso aqui
assim, é um item muito importante e não poderia deixar de existir num programa desse tamanho. Esse olhar especial com relação à irregularidade, né, à fraude. Então, aproveitando esse gancho da questão da fraude, esse slide aqui, ele tem como objetivo falar um pouco disso. Infelizmente, a gente não pode falar muito sobre a questão das anomalias e das regras que foram identificadas, até por questão de segurança, mas o que a gente pode falar aqui é que o trabalho no aspecto de fraude ele consistiu de muita análise exploratória e de busca de anomalias dentro desse universo aí do benefício emergencial. Então, essas anomalias elas eram identificadas e elas eram levadas para o gestor, para a análise do gestor. Então, o gestor ele avaliava e a gente tomava as decisões de notificar, suspender, bloquear. E o resultado disso é que em torno de 1% dos requerimentos do bem foram identificados como fraude. E detalhe, esse 1% é 1% além do que era feito no processo de batimento. Então, só para deixar bem claro, a gente tem um processo de batimento, que é como se fosse algo do transacional mesmo, são as regras bem definidas, e além disso, a gente faz uma análise mais detalhada, com uma visão diferente, olhando outros aspectos, outros padrões, outras anomalias. E aí, esse além que correspondeu a 1% dos requerimentos. E isso aí, como é um programa gigantesco, corresponde a em torno de 245 milhões, essa estimativa de valor economizado, certo? Outro item, esse item aqui é muito interessante de falar, porque também foi um papel importante do laboratório de inteligência, e aqui a gente encontrou uma oportunidade de apoiar o negócio do nosso cliente, do nosso gestor. Imagina, como eu falei mais atrás, que o trabalhador ele pode se sentir injustiçado, ele tem o direito de entrar com recurso administrativo. Só que num programa tão gigante como esse, qualquer percentual mínimo de recursos vai ser um número gigantesco. Então, o que aconteceu na prática é que quando a gente disponibilizou essa funcionalidade de recursos, muitos recursos entraram no sistema e faziam frente a uma capacidade limitada de atendimento da rede do Ministério da Economia. É uma rede física de atendimento, então você tinha muitos recursos. A gente foi chamado para apoiar essa análise, para tentar reduzir essa quantidade de recursos. Então, o que nós fizemos aqui foi um trabalho semelhante ao que era feito na análise com foco na fraude, só que aqui o nosso foco era identificar padrões, onde a gente pudesse, a partir desses padrões, aplicar uma análise comum. E a gente poderia identificar situações onde a gente poderia deferir ou indeferir os recursos com segurança. Então, esses padrões foram identificados, foram levados para o gestor analisou junto com a gente, ele validava os padrões, as respostas a cada padrão, e a gente começou a implementar, a criar um motor de regras que conseguia fazer análise de vários recursos em lote. Então, esse gráfico aqui, ele mostra bem o que aconteceu. Essa curva aqui, azul mais escuro, é exatamente a curva de recursos sendo cadastrados. Então, a gente teve, de repente, uma curva crescendo e chegando ao número de 410 mil recursos. E aí, essa curva azul mais claro é a curva do atendimento, que por sua capacidade, pela sua limitação física, ela não conseguia acompanhar o crescimento dos cadastramentos de recursos. Então, nós vimos com essa curva aqui de atendimento, e de repente a gente tem esse gap. Esse gap aqui foi a primeira execução do nosso motor de regras. Esse nosso motor de regras, ele executa uma vez por semana. Então, a gente vinha com o atendimento da equipe, a equipe estava sendo treinada ainda, capacitada, estava crescendo a equipe de atendimento, e de repente a gente deu esse gap aqui, conseguiu eliminar 60 mil recursos da fila, ajudando a equipe, liberando os outros para a equipe, né? E a cada semana a gente sente que tem um gap no gráfico, que é a atuação desse motor de regras, liberando mais recursos. Então, no final, nós temos 180 mil recursos que foram analisados pelo processo automático. Então, isso liberou aqui bastante recurso da fila que é atendida pelo Ministério. E essas regras aqui, elas
estão em constante evolução. Assim como a questão da fraude, a gente nunca pode parar de prospectar, de analisar, de explorar, de buscar novos padrões. Então, aqui recentemente, no mês de novembro, a gente identificou um novo padrão, começou com a equipe técnica do gestor, eles validaram a regra, foi aplicada e nós demos mais um pulo aqui, assim, representativo. Então, isso aqui é um trabalho contínuo. E a gente viu, eles validaram a regra, foi aplicada e nós demos mais um pulo aqui, assim, representativo. Então, isso aqui é um trabalho contínuo. E a gente viu uma oportunidade onde o laboratório pode agregar para o programa, né? Que é o negócio do nosso gestor. Enfim, é isso que eu queria apresentar. Aí eu acho que a gente vai ter um momento de perguntas, de discussão, e a gente pode trocar mais informações. Abriremos em seguida o espaço para as perguntas sobre esta palestra, mas antes, por favor, preencham agora a avaliação de reação que surgirá na tela. Vocês têm 1 minuto para responder a avaliação. Enquanto vocês respondem, vamos às perguntas. Ferreiro, você está nos ouvindo? Oi, boa tarde, estou sim. Eu só não consegui ativar a câmera. Certo, a gente vai fazer isso para você. Tá bom, obrigado. Pronto. Oi. Boa tarde, Ferreiro. Boa tarde. Vamos iniciar as perguntas aqui. Valmor Felício, ele está perguntando se um dos desafios seria na convergência de dados dos trabalhadores, podendo ocasionar fraudes em seus benefícios, e devido também à coletagem de dados por outras plataformas digitais. Sim, era a questão que eu mencionei, né, a questão da fraude. Essa era uma preocupação, sim. E aí a gente pode até acrescentar o seguinte, por ser um programa muito novo, nós não tínhamos histórico, nós não tínhamos massa de treinamento, variável-alvo bem definida. Então, o que a gente fez foi muito baseado em regras, né? Em regras de negócio, em exploração, muita exploração e regras. Até assisti um evento, participei de um evento agora, um dia desses, e que eu escutei uma frase muito legal, né? Que falava assim, as regras que deixam a gente dormir à noite. Então, foi isso que ajudou a gente aqui. A gente conseguia fazer essa análise e usar essas regras que permitiam identificar essas situações e conseguia fazer essa parte do tratamento de irregularidade, de fraude. Tá? Ótimo. Anistéia está perguntando, a equipe envolvida já teve algum retorno da população, os usuários finais, né, sobre o bem? E se esse retorno, sendo positivo ou negativo, influenciou na continuidade do desenvolvimento da solução? Tá. Bom, eu acho que o retorno, assim, foi fantástico, né? Porque se você vê o que representou para a sociedade, né? O programa em si ele foi fantástico. Ele foi importante, ele foi fundamental. Agora, com relação à continuidade da solução, isso aí não é uma questão da solução em si, é do programa, né? Eu acredito que agora, assim como auxílio, isso deva parar no final do ano. Mas isso aí eu não sei como é que a gente... É questão política, né? Certo. Com o trabalho em home office, vocês sentiram muito impacto na interação da equipe para desenvolver essa solução? Quantos membros formavam esta equipe? Então, vocês viram que eu fiz questão de citar as equipes no começo, né? Porque foi um time muito grande e um time muito coeso, né? Apesar da distância. Você tinha gente em Brasília, tinha gente no Rio, tinha gente em João Pessoa. Mas eu não senti dificuldade nenhuma de comunicação e integração, muito pelo contrário. A DataPrev ela forneceu soluções, né, para integração. A gente conseguiu trabalhar de forma muito integrada. Eu trabalho com meus colegas de João Pessoa, com meus colegas de Brasília, como se estivesse todos no Rio. Eu sou do Rio, então assim, não teve nenhuma dificuldade. Eu não posso, infelizmente, eu não posso falar sobre a quantidade de pessoas da equipe, porque eu não tenho a visão de todas as equipes, né? Eu posso falar do laboratório. Do laboratório nós tínhamos 4 pessoas trabalhando. Ok.
Temos mais uma pergunta. Em que exatamente o bem difere do seguro-desemprego? Em muitas coisas. Na realidade, eu falei que ele tem algumas semelhanças, mas é muito mais diferente do que semelhante, né? O seguro-desemprego, bom, sobre o aspecto do programa, seguro-desemprego, você tem que estar desempregado para receber o benefício. O bem é exatamente o contrário, você não quer que a pessoa fique desempregada, né? E isso no aspecto principal do programa. Agora, do aspecto da solução, muitas coisas são diferentes, né? O cálculo do valor da parcela segue a mesma linha, mas você tem uma série de outras características que são muito próprias do programa que são diferentes, né? Ok. Acredito que não temos mais perguntas. Então, em nome do comitê organizador do terceiro Simpósio Paraibano de TI e Gestão Pública, agradecemos a você, Ferreiro, por ter compartilhado conosco essa tão importante solução para o governo e por sua valiosa participação nesse simpósio. E Eu que agradeço pelo apoio. deixamos também os parabéns extensivos a toda a equipe, tá? Que se dedicou ao bem e deu essa resposta da TI pública a tempo de atender às necessidades dos cidadãos, dos empregados que receberam na pandemia seus salários pelo auxílio do governo federal. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Ferreiro.